Então, bom dia. Acho que a maioria que está aqui me conhece ou pelas redes sociais, ou foi indicado de alguém, ou me viu no Instagram, ou me viu no TikTok. Mas eu vou me apresentar assim formalmente. Meu nome é Carla Walker, agora Carla Walker Velasco, depois que eu casei. E eu sou professora de inglês desde os meus 20 anos, eu tenho 38 hoje. E eu comecei dando aula em escolas de idiomas, então meu primeiro emprego foi no IASG, depois eu dei aula na prefeitura para crianças pequenas, né? Professora de escola pública. Depois eu dei aula na cultura inglesa por muitos anos. E depois eu voltei a dar aula em escola regular. E durante todo esse tempo eu sempre dava aula em escolas particulares, escolas públicas, escolas particulares, mas sempre dando aulas ali no particular para os alunos. Então eu tenho muita experiência em todos os segmentos, né? Tanto a escola de idioma, quanto a escola particular, quanto a escola pública. E aí a gente tem aí uma noção boa de como que o aluno aprende, de como que se dá o aprendizado, sem pensar tanto em teoria, e sim o que a gente vê acontecendo na prática, né? A gente sabe o que funciona e o que não funciona. E o meu pai, que é o Peter, ele também dá aula de inglês há muitos anos, inclusive eu aprendi inglês com ele, né? Meu pai é americano, mas eu também aprendi a dar aula de inglês com ele. E por muito tempo a gente usava materiais didáticos tradicionais. E ele começou a sentir falta de uma coisa específica para o brasileiro que fala português. Por quê? Porque a gente acaba se apoiando na língua portuguesa na hora de montar a frase, que é normal, todo mundo se apoia na língua materna para montar. Então, primeiro você pensa o que você quer falar e depois você passa para a língua estrangeira. E aí o brasileiro acaba usando a estrutura do português e muitas vezes não funciona no inglês. E é por isso que a gente ensina a falar por chunks, né? Que são estruturas prontas já, ao invés de só aprender tipo my é meu, name é nome, você já aprende, né? My name is Carla, que significa meu nome é Carla. Você nem fica pensando muito o que significa cada coisa. Então, você já vai aprendendo por blocos para você perder esse vício de ficar sempre se apoiando no português e às vezes traduzindo errado. Então, não tem problema você pensar em português antes. Tem muita gente que fala, ai, para aprender inglês você precisa parar de pensar em português. Gente, nós somos brasileiros e principalmente depois de adultos, não tem como você não pensar em português. É óbvio que você vai pensar em português. Mas à medida que você vai aprendendo esses blocos, você vai aprendendo a fazer essa transição tão rápido que você nem percebe. E aí vem essa sensação de eu já penso em inglês. Por quê? Porque o seu cérebro já faz essa transição praticamente automaticamente, tá bom? Então, depois eu vou até mostrar para vocês dentro do How Can I Say a metodologia, mas é isso, é se basear nos blocos e específico para os erros que os brasileiros cometem. Então, é um método feito e desenhado especificamente para pessoas que falam português como primeira língua, porque vai ajudar vocês a perder esse vício de coisas que a gente fala errado e que às vezes não tem o mesmo significado em inglês e pode ter aí uma falha na comunicação. E aí, quando meu pai criou esse método, eu comecei a dar aula usando o método dele para testar, para ver, e eu comecei a ter resultados muito bons. E hoje eu praticamente só uso o método do How Can I Say para dar as minhas aulas particulares. E às vezes eu combino com atividades extras, porque muitas vezes os meus alunos já fizeram How Can I Say, já fizeram aula e estão com dificuldade, então às vezes eu trago uma coisinha extra e ainda me baseio nos métodos tradicionais, livros de Cambridge, Oxford, que não tem nada de errado com eles, e a gente usa como um apoio, como um extra, atividades online. Então, além do How Can I Say, eu sempre trago opções extras para vocês terem muitas oportunidades de treinar, tá bom? E aí, as aulas online, como que elas vão funcionar aos sábados? Para ser bem sincera com vocês, eu não tenho horário livre e eu não queria voltar a trabalhar aos sábados, né? Em escola de idioma, a gente sempre trabalha sábado de manhã e eu não queria mais voltar a trabalhar aos sábados, mas foi a única opção que eu achei para eu poder montar uma turma nova, para eu poder atender mais pessoas. E o meu objetivo com essas aulas é trazer um inglês acessível para vocês, ou seja, vocês vão pagar pouco, mas vão ter um inglês de qualidade. O How Can I Say, ele foi desenvolvido para que você possa estudar sozinha. Mas a gente percebeu que é muito difícil estudar sozinha. Você faz ali atividade, mas você se sente meio inseguro. Você fala, mas será que eu tô falando certo? Mas será que eu entendi mesmo? Então eu pensei, não vai ter jeito, eu vou ter que pegar essas pessoas pela mão. Então essa é a minha intenção. Como o How Can I Say é meu, né? Foi meu pai que criou, mas é meu e dele, nós somos sócios. Eu falei, não, eu vou assumir isso, eu vou pegar, vou abrir uma turma. E aí, assim que eu puder, eu vou tentar abrir turmas também durante a semana, à noite, eu vou tentar ir remanejar assim que eu puder, ou contratar colegas meus para dar essas aulas junto comigo, mas a gente vai dar um jeito de abrir outros horários, tá bom?
Mas por enquanto, sábado de manhã eu tenho. E aí, como que vai funcionar? De sábado, eu tenho Conversation Club, que é um compromisso que eu tenho já com um grupinho que a gente faz aulas de conversação. Então, as turmas do iniciante aqui, que depois a gente pode abrir um outro horário para intermediários também, vão ser nos 3 primeiros sábados do mês. Então, a gente vai fazer no primeiro, no segundo e no terceiro sábado. O quarto sábado é para Conversation Club, vão ser as aulas de conversação. Para vocês que estão começando agora, ainda não dá para fazer conversação se você não tem muito vocabulário, se você não tem estrutura. Então, o quarto sábado para vocês vai ser o sábado de tirar o atraso do dever, tá bom? Então, esse quarto sábado, vocês podem fazer as atividades que estão atrasadas, assistir uma gravação de uma aula que você perdeu, ou então também ter ali um momento que às vezes você quer fazer uma coisa sábado de manhã e não pode porque tem o inglês, aí você tem aí um quarto sábado para ter uma folguinha. Então serão 3 sábados de aula ao vivo e o quarto sábado será folga para que vocês possam tirar o atraso dos deveres ou fazer algo pessoal, né? Ou repor uma aula assistindo a gravação. As aulas ficarão gravadas. A duração da aula vai ser de 1 hora até 1 hora e meia, vai depender. Eu tenho uma programação, né? Um conteúdo que eu tenho que dar. Alguns conteúdos são mais rápidos e alguns conteúdos são mais densos. Então, é no mínimo 1 hora, mas às vezes pode chegar até 1 hora e meia. Então, eu gostaria que vocês reservassem 1 hora e meia. Até porque depois de 1 hora eu vou abrir para vocês tirarem dúvida, né? Para a gente conversar um pouquinho. Por quanto tempo essas aulas vão durar? Essas aulas vão começar em abril. A gente vai ter aula por 7 meses. Então, nós teremos aula em abril. E o How Can I Say, a unidade do iniciante, são 7 unidades, tá bom? Então, é uma unidade para cada mês. A gente vai ter aula em abril, maio, junho. Julho é férias, nós não teremos aula em julho. Aí também vocês podem tirar o atraso. Depois a gente volta e vai ter agosto, setembro, outubro e novembro. Então, vai ser basicamente de abril a novembro. Em julho não tem aula e em dezembro não tem aula. Pode ser que em julho a gente faça as aulinhas de conversação, que aí é o outro ponto. No começo, principalmente quem está começando do iniciante, no começo, gente, eu sei que tem professora que fala, vamos fazer aula de conversação desde o começo. No começo, a gente não vai fazer conversação. No começo, é mais para vocês irem ali acostumar. Vai ter frases, né? Vocês vão repetir frases, vão aprender estruturas. Mas não tem muita conversa. Primeiro você tem que acostumar ali com a língua, falar, ouvir, entender. Lá para junho, a partir de junho, ou seja, depois de 2 meses de aula, aí sim, a gente vai começar a ter aulinhas de conversação. Vamos supor que uma turma inteira tenha 10 pessoas. Não dá para, em 1 hora, 10 pessoas, todo mundo ter ali um momento de conversa. É muita gente. Então, a partir de junho, a gente vai montar turminhas de conversação. O ideal seria 4 pessoas, tá bom? 4 pessoas. Aí vai ali ter uma conversa, que aí eu sou a mediadora. Aí vai fulano e ciclano conversa, agora Beltrano. E a gente vai ali fazendo duplinhas, conversando. Como que eu faço essa pergunta? E eu vou auxiliando para vocês ali experimentarem o inglês. Essas aulas de conversação também não vão ter custo nenhum, elas vão estar dentro aí do pacote, digamos assim, de assinatura do How Can I Say. Porém, não vai ter direito à aula de conversação quem não faz dever de casa, quem não participa das aulas ao vivo e quem não está ativo ali no How Can I Say. Eu consigo ver, eu até mostro para vocês, eu consigo ver se vocês entraram, o que vocês fizeram, o que vocês escreveram, eu consigo ver se vocês erraram, se vocês acertaram. Então, como administradora, qualquer professor registrado dentro do How Can I Say consegue ver o que os alunos fizeram. Então, eu vou ver, tá? Você fala, mas como você sabe que eu entrei? Eu consigo ver se vocês entraram ou não. E aí, esses alunos que estão se dedicando, aí eles vão ter direito a essas aulas de conversação sem pagar nada mais por isso. Aí vamos supor que um aluno, ele não tá fazendo How Can I Say, mas ele tá, sei lá, ele tá assistindo as gravações e ele sente que ele tá acompanhando, ele quer uma aula de conversação. Ele pode pagar mais por isso? Pode, ele pode pagar por isso. Quem vai ter gratuitamente, quem vai ter assim, incluso, são os alunos que se dedicam, que fazem as atividades e que estão ali comigo aos sábados, tá bom? Aí esses alunos vão ter direito à aula de conversação, vai poder treinar, e aí vai ser realmente ali bem próximo, tá bom? Então vamos lá, acho que falei 3 sábados por mês, quarto sábado é folga para atualizar o dever ou fazer algo pessoal. 7 meses, de abril a novembro, as aulas ficarão gravadas e bônus são as conversation classes, as aulas de conversação a partir de junho. Aí a gente pode fazer em junho, algumas em julho. O julho só não vai ter aulas regulares de sábado, mas a primeira e a última semana de julho eu ainda trabalho.
Então, agosto, setembro, todos esses meses a gente vai ter aulas de conversação. E agora eu vou mostrar para vocês o site, tá bom? Vou mostrar para vocês a plataforma, como que é a estrutura, porque a ideia de hoje é vocês me conhecerem e conhecerem a plataforma para ver se vocês se identificam e falam, ah, eu acho que eu vou gostar disso aí. Então, a gente tem aqui a página inicial do How Can I Say. Quando vocês entrarem, aqui em cima vai ter um login, né? Eu já estou logada, ou um register para você fazer a sua conta. E o How Can I Say tem aqui vários cursos. Tem introdução ao inglês, vocabulário, verbos em foco, e os cursos regulares, que é iniciante, intermediário, avançado, e o Daily Dose, que é para o aluno que só faz conversação. Ele já fez toda a gramática de inglês e agora ele quer manter o nível, aí ele faz o Your Daily Dose. Aqui a gente tem um blog, a gente tem o fórum, que é uma das coisas que conta ponto para poder ganhar as aulas de conversação, se você tira suas dúvidas. E aqui é muito legal para vocês treinarem também conversinhas, né? Vocês podem entrar, fazer uma pergunta, alguém responde, vocês vão treinando o seu inglês. Aqui são os professores, assim, meu pai, o Peter, e aí aqui vai rodando, vai ter mais professores, vai ter eu, a Ingrid, a Leide, a Bia, as professoras que usam. O calendário, que não está atualizado ainda, eu vou atualizar depois com as nossas aulas. E agora vamos para os cursos. Como a maioria das pessoas votou que quer o iniciante, eu vou mostrar hoje o iniciante, tá bom? O beginning, ele vai começar, como todo curso iniciante, do verbo to be, né? Tem muita gente que tem preconceito com o verbo to be, fica, ai meu Deus, de novo esse verbo to be. Mas não tem como, gente, a gente começar o inglês sem o querido verbo to be. Todo mundo tem raiva dele, mas ele é muito importante. E ele é realmente um dos verbos mais chatinhos de inglês, mas ele é importante. E aí, como que é? Todas as lições do How Can I Say seguem a mesma estrutura, que é, se você clica aqui no título da lição, você vai ter a explicação, que eu já mostro. Depois tem um vídeo para compreensão oral. Depois, leitura e pronúncia. No começo, vai ser só o vídeo que você assistiu. Você vai ler o script do vídeo, que é bem curtinho, vai treinar sua pronúncia e um pouquinho de vocabulário. À medida que as aulas evoluem, nesse segunda etapa, sempre você vai treinar fazer perguntas sobre o vídeo. Porque em inglês é até fácil você responder perguntas. Se você não souber nada de inglês, mas se eu falar, Hi, what's your name? Até pelo inglês da escola, você já está até meio condicionada a falar, Oh, my name is Fulana. Aí você fala, Where are you from? I'm from Brazil. Ok. Agora, quando eu chego para o aluno e falo, agora me faz uma pergunta, todo mundo trava e fica, você não sabe direito como montar a pergunta, é difícil. Então, todas as lições do How Can I Say, a gente vai treinar perguntas. Depois, exercícios escritos para fixação do que a gente está aprendendo, que nesse caso é o verbo to be, e depois um treino oral para você treinar em casa mesmo. E no começo, vai bem devagarzinho, ó. Primeiro é o verbo to be na afirmativa, depois é o verbo to be na negativa e na pergunta, depois palavras interrogativas e depois as contrações e respostas curtas. À medida que vocês vão evoluindo, vai ficando um pouquinho mais rápido, assim, porque você já meio que pegou o jeito. Então, aqui, quando você for aprender o futuro com going to, já vai ser tudo junto, já vai ser afirmativa, negativa e pergunta, porque vocês já entenderam como que funciona, tá bom? Aí, a primeira lição, por mais que ela seja bem devagarzinho, eu vou pegar na mão de vocês, mas eu não vou dar, tipo, só uma lição ao sábado também. No começo do verbo to be, a gente vai indo um pouquinho mais rápido, porque é mais, apesar do verbo to be ser chatinho, a gente vai indo um pouquinho mais rápido. O que que a gente vai aprender, então? O verbo to be, além dele, profissões e nacionalidades, palavras interrogativas, dizer o seu nome, sobrenome, soletrar, dizer sua idade, de onde você é, onde você mora, onde você trabalha, o que você faz e como perguntar nome, sobrenome, idade, perguntar de onde alguém é e quantos anos tem. Então, o começo aí de todo o curso de inglês, né, a gente geralmente começa com a sua identidade, quem você é e tudo mais. Aí eu vou mostrar para vocês rapidinho, então tem aqui o vídeo no iniciante e no intermediário aqui do How Can I Say, os vídeos são animações, né? Que meu pai que fez. Então, aqui tem uma aulinha de gramática que em aula a gente não assiste, porque são 3 minutos de vídeo, mas você pode assistir. As explicações são todas em português. E aí depois tem a explicação em escrito também.
E aí tem uma dica, e aí vem o vídeo. O ideal, no mundo perfeito, seria você separar um pouquinho de tempo por dia para fazer um pouquinho de lição. Então, ao invés de fazer toda a lição em um dia só, separa um pouquinho. A gente sabe que nem sempre dá certo. Mas se você puder fazer as aulas ao sábado ao vivo e depois um dia durante a semana para você estudar, já é bem legal. E se possível, estudar com um caderno, porque anotar faz toda a diferença você fazer registros, fazer frases, do que ficar só no computador. How Can I Say é super responsivo para celular e tablet também, mas eu prefiro, na hora de digitar, gente, é muito mais confortável digitar no computador, tá bom? Então, aqui é o vocabulário que você vai precisar para o primeiro vídeo. Se você clica, ele fala a tradução, porque, de novo, é para você poder conseguir estudar sozinho em casa depois, sem nenhum problema. Você vai clicar aqui e vai aparecer o que que significa but, o que que significa from. Ó, but é mas, from é de preposição que significa procedência, por exemplo, I'm from Brazil. E aí você vai ver todo esse vocabulário aqui no vídeo. E depois você sempre vai marcar quais alternativas estão corretas, ok? My name is Maria. Mas é sempre bem, no começo é bem pequenininho, bem rapidinho, ó. O vídeo tem 18 segundos, é bem rapidinho. Quando você vai para leitura e pronúncia, você vai ver esse textinho que a Maria fala, mas agora por escrito. My name is Maria. My last name is Silva. S-I-L-V-A. I'm from Brazil. E aí todas as palavrinhas novas estão aqui em azul. Aí tem aqui vários exercícios para você treinar. Se você virar, tem a tradução, se você esqueceu o que você está falando. Depois, no começo, igual eu falei, no começo é só vocabulário para você treinar o que é last name. A terceira parte de exercícios escritos, você vai montar frases, vai colocar lá, como que fala? Meu nome é Maria. Você fala, My name is Maria. Ó, My name is Maria. Você vai colocar em ordem, ó. My name is Maria. Depois, o meu sobrenome é Silva, você vai treinar. No final, você vai ter o treino oral, que vai ter ali umas frases, que é para treinar os chunks. Então, não é para você ficar traduzindo palavra por palavra, e sim, como que eu falo, meu nome é John. Ah, my name is John. Depois você fala, como que eu falo, meu nome é Caroline. Ah, my name is Caroline. Então, tem aqui, e você tem que falar, e você pode clicar para conferir, My name is John. e você pode olhar aqui como escreve, e depois vai ter um vídeo. Vai aparecer a frase e você tem que falar antes de aparecer a resposta para que você treine. Então, assim, no começo são frases mais simples, então você tem que falar antes de aparecer a resposta para você sentir My name is John. aquela sensação de, ah, eu preciso falar antes que ele me dê a resposta para poder ser como se fosse na vida real, né? Porque a gente tem que falar rápido. Então, essa, por exemplo, é uma lição bem tranquilinha de primeiro. Essa é a unidade 1. Na unidade 3, ou seja, pouquíssimo tempo depois, você já vai ter. Ó, vai falar sobre ações que estão acontecendo agora, objetos de uso pessoal, coisas que você gosta de fazer. E aí, os exercícios, ó, um exercício da 3.3. Tem exercícios diferentes, por exemplo, encontre os erros nessa frase. Cada frase tem dois erros. Aí tem aqui, It's a beautiful day and Angela goes to work. O que que tá errado? Aí você vai clicar nas frases que estão erradas e conferir para ver, né? O que que tá errado, o que que tá certo. E aqui você vai continuar fazendo, só que depois você tem que escrever sozinha, tipo, they are talking about work. Eu vou escrever errado de propósito, ó, não terminei minha frase, eu vou confirmar. Ele vai falar o que tá errado e vai me falar o que tá certo, mas olha aqui, ele te dá todas as opções que você poderia usar, porque não é uma coisa engessada. Então você pode falar they are talking, você pode falar assim, talking, they're speaking. Então, não é uma tradução palavra por palavra, são os chunks, são os blocos, e tem várias maneiras que você pode falar isso. E aí, todas as maneiras que a gente está aprendendo vão aparecer aqui, ok? Aí, por exemplo, ó, na 5.1, que é quando tá falando do passado, no vídeo já não é mais só colocar o que tá certo, você tem que completar uma frase sobre o vídeo. Então, vai ficando cada vez mais desafiador para que vocês realmente vão evoluindo. Pra vocês terem noção do tempo, eu comecei com uma turma em janeiro, e agora em março, nós estamos nessa lição aqui. Então, de janeiro, eles começaram sem saber nada,
e agora em março eles já estão falando sobre o passado. Então eles já sabem falar sobre eles, sobre o que está acontecendo agora, eles sabem falar o que que tem em algum lugar, os there is, there are, e eles sabem falar sobre o passado. Lógico que eles estão agora começando o passado, mas assim, a evolução é muito legal, é muito rápida. Eu adoro dar aula para iniciante porque a evolução é super rápida. E e os próprios exercícios vão ficando cada vez mais desafiadores para que vocês consigam evoluir no inglês, tá bom? Aí são 7 unidades, são 7 meses. E aí eu vou mostrar para vocês só um pouquinho do intermediário, caso alguém aqui esteja no nível intermediário, e também para vocês verem qual que é o próximo. Porque o How Can I Say, vocês vão fazer assinatura anual. Então, você vai pagar uma vez no ano. Se você falar, ah, gostei, ano que vem eu vou continuar, aí você, no ano seguinte, muito provavelmente, você estará no intermediário, se Deus quiser. E aí, quando chega no intermediário, vai ser também com animações. Só que são animações mais complexas, né? Assim, os videozinhos têm mais informação. Na segunda etapa, ao invés de você só ler o script, tem o exercício de você completar o que foi que eles falaram. O tipo de pergunta também é mais difícil. Então, no intermediário, a gente vai começar de novo do simple present, mas lógico que não de novo do verbo to be, né? A gente parte do pressuposto que você já conhece o simple present, mas precisa dominá-lo. Então, os exercícios vão ser mais sobre. Ai, acho que eu cliquei errado. Os exercícios vão ser mais sobre detalhes da língua, né? Então, como que eu falo, por exemplo, por que que eu não posso usar o verbo se no contínuo? Porque senão ele significa uma outra coisa. Então, a gente vai aí realmente polindo a língua. Então, ó, depois que você assiste o vídeo e fala que tá certo, você vai completar sobre o que você ouviu. Se você precisar, você pode ouvir de novo. E aí, na hora de fazer as perguntas, ó, não tem dica aqui do lado, que no iniciante, aqui no 1 tá assim, né? Palavrinha interrogativa, auxiliar. No iniciante tem mais ajuda. No intermediário, a gente já supõe que você já consegue fazer perguntas. Então, eu quero saber que pergunta que eu faço para responder he's a lawyer. Então, qual que é a pergunta? E aqui sempre vai ter palavras a mais, não é só colocar em ordem, você tem que saber. Esse exercício tem no iniciante também, tá bom? É igual. Tem ali a resposta e você tem que fazer a pergunta. A partir da unidade 2 já tem exercício assim, só que com mais auxílio, com mais dicas, perguntas mais simples. Então, essa é a estrutura do How Can I Say, ó. Comprehension, reading, written and practice makes perfect. Então, sempre um vídeo para você ouvir, depois o texto do vídeo, fazer perguntas, usar aquela linguagem na prática e treinar oralmente. Além desses cursos, a gente tem também os cursos livres que você pode ir fazendo fora de ordem. Você falar para mim, nossa, Carla, mas eu não sei nem o pronome, eu não sei nem que, tipo, eu é I, mas ele eu não sei. Aí você pode ir fazendo o Introdução ao Inglês, que vai ensinar números, alfabeto, é bem do comecinho. Vocabulário são exercícios individuais de vocabulário, como roupa, profissões, tudo isso. Os meus alunos, além do How Can I Say, quando a gente faz essas aulas em grupo, eu tenho também um Google Drive, eu vou mostrar para você de uma outra turma, que vocês têm acesso e vai ter material usado em aula, os slides, os vídeos extras, por exemplo, às vezes um vídeo do YouTube que vai auxiliar naquilo, aí eu baixo e coloco aqui para vocês. As aulas gravadas ficam aqui e atividades extras, como, por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu tinha uma aluna que estava com dificuldade de A e N. Aí eu coloquei aqui para ela a atividade e as respostas. E os slides que eu uso em aula são mais ou menos assim, ó. Eu abri um aleatório aqui, com o que eu anoto em sala para vocês, ó. Então, tudo que eu anoto, a minha lousinha, vocês também recebem com as anotações, com as explicações, tudo aqui bonitinho, tá bom? Então, a gente tem os exercícios, tudo que eu falo. Aí né, a gente vai tirando as dúvidas, eu anoto e depois vocês também têm acesso, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que mais. E aí eu vou falar sobre o pagamento, né? Deixa eu compartilhar aqui. Como que vai fazer para pagar por isso? Então, é assim que funcionam as aulas, né? Eu vou usar a plataforma How Can I Say. As aulas serão ao vivo, igual a gente está aqui agora, fazendo
eu falando, vocês aqui junto. É, e as aulas de conversação a gente vai organizando à medida que vocês vão participando. O pagamento para as aulas ao vivo é o pagamento da assinatura Gold, que eu tinha falado que ia ficar menos de R$ 50 por mês. Por quê? O Gold, ele custa R$ 400 anuais, ou seja, se você pagar agora em março, primeiro que você não vai pagar agora. Todo mundo paga e fala para mim, Carla, acho que não deu certo, porque não caiu no meu cartão, porque geralmente tem 15 dias para cancelar, porque você vai pagar, se você assinar hoje, não vai cair nada no seu cartão por 15 dias. Nesses 15 dias, você pode cancelar, falar, não quero, e você cancela e não vai cobrar nada. Depois de 15 dias, aí vai cair no seu cartão ali R$ 400, e aí não tem como cancelar mais, tá bom? Então, você tem 15 dias. Em 15 dias, dá para você fuçar o site, fazer a primeira aula comigo sábado que vem e ver se é isso mesmo que você quer, tá bom? Então, a gente tem aqui R$ 400 anuais, que se você dividir, vai sair 33,33 por mês. Então, um plano anual pago anualmente. É, esse valor é à vista, mas eu mandei mensagem pro meu pai e ele falou que ele vai ver se ele consegue deixar parcelar, porque geralmente os sites são assim, né? Se você quer parcelar, fica mais caro. Se você quiser com desconto, você paga à vista. Mas ele vai ver para mim, se você quer pagar esses 400 parcelado, me manda mensagem que a gente vai ver como que a gente faz isso para parcelar no PayPal, tá bom? Aí você clica aqui no Assine Agora e vai direto para um link de pagamento. Ah, eu não tenho cartão de crédito, eu quero pagar isso no Pix. Tá dois aqui porque eu tava testando antes e ficou dois, tá? Eu vou colocar um só, update. Ah, eu quero pagar no Pix, eu não quero usar cartão, eu vou te fazer um Pix de R$ 400. Aí me manda mensagem que eu te faço meu Pix, tá bom? Só que aí, se você me fizer o Pix, aí você tem que vir aqui fazer o seu login, seu registro, e eu manualmente coloco você como minha aluna. Quando você faz o pagamento, você fica automaticamente, tá bom? Então, esse é o pagamento. Você pode pagar com Apple Pay, Google Pay, PayPal, ou colocar aqui direto no site. Tem o Stripe, que é quando você põe direto o número do cartão de crédito aqui. O site é. O Stripe é uma forma de pagamento, tá? É tão segura quanto qualquer uma das outras. Mas você também pode pagar por Pix, pelo Apple, pelo Google, tudo certinho. E, de novo, só vai pingar ali no seu cartão daqui a 15 dias, tá bom? Se nada mudou, é isso que é. E é isso, acho que eu falei tudo. Eu falei correndo, porque às vezes eu fico com medo de falar muito tempo e de ficar muito longo, mas é isso. Então, as aulas ao vivo, 3 sábados por mês, por 7 meses, incluso aula comigo, acesso ao site todo, então você vai ter acesso ao iniciante, ao curso de vocabulário, introdução ao inglês, tudo que tem ali. A gente vai fazer as aulas de conversação a partir de junho, só para quem participa. Custa R$ 400 por ano. Então, se você paga agora, vai cair daqui a 15 dias. Depois, você só vai pagar isso de novo em 2026. Então, se você fez iniciante por algum motivo, você não quer continuar intermediário, você pode cancelar. Dentro do próprio site, você consegue. Tem um botãozinho assim, meu How Can I Say? E tem lá a sua assinatura e você mesma clica em cancelar. Não tem que me mandar mensagem e falar, ai, Carla, eu não quero continuar. Você mesma clica e eu recebo um e-mail que você cancelou sua assinatura. Tá bom? Agora, quem tiver dúvida pode perguntar, podem ficar à vontade. Não quiser abrir o microfone, quiser mandar pelo chat, pode mandar, ou pode abrir o microfone também. Alguém tem alguma dúvida? Edicleia, eu acho que você tá falando, mas seu microfone tá fechado. Não tá indo? Agora foi. Pronto, encontrei. Não, tá tudo bem, entendi tudo. Só que, ai meu Deus, eu preciso de falar inglês. Eu sei mais ou menos algo, começar do começo para mim é bem complicado. Eu Então, até entendo, esse de, eu entendo Mister English, tudo e tal. O meu problema é memorização. Eu não memória, não tenho memória. Isso da sua memorização para você falar, além das aulas, o Practice Makes Perfect, que tem lá dentro do How Can I Say, que eu vou até mostrar com mais detalhes, ele é muito bom porque eu vou até abrir um outro aqui, porque eu abri um que era
mais simples, né? Vou abrir um aqui. Porque ele vai te ajudar a ter momentos em casa em que você vai conseguir treinar esse falar e sozinha, assim, sem aquela vergonha de ter que falar na frente dos outros. Depois, comigo em aula, aí sim você consegue treinar o falar com alguém te corrigindo, com aquele nervoso de ter alguém. Mas aqui, ó, eu mostrei o de treinar de fala só da unidade um. A partir da unidade 2, a gente já tem aqui, ó, perguntas e respostas. E aí você tem que fazer essa pergunta em inglês. Só que fica tranquilo que você vai ter tido toda a base, toda a estrutura, os exercícios para você aprender a falar isso. Então você vai falar, onde está a Ângela? Aí você vai falar. E o ideal é você tentar falar antes, tá vendo que ele vai completando? Tenta falar antes dele completar de novo. E aí você pode Sei, virar para confirmar se você falou certinho. Ah, onde está a Ângela? Where is Angela? E aí você responde entendi. treinando perguntas e respostas. E depois você ainda pode treinar ao vivo, entre aspas, aqui com um vídeo, que é para treinar esse negócio de falar rápido, né? Ah, eu preciso falar antes de aparecer a resposta. E aí depois você ainda vai ter um momento da aula para treinar de uma maneira mais personalizada, né? Porque aí em aula a gente treina outras formas, por exemplo, numa aula de conversação, ao invés de falar onde está a Ângela, você vai falar, ah, onde está seu marido? Onde está sua amiga? Onde está? E a gente vai treinando, né? O que que eu faria? O que que eu falaria? Então, Sim, tá. tem bastante exercício, tanto para o iniciante quanto para o intermediário, que é para falar, para treinar essa fala, que realmente é In a coffee shop. Ai, meu vídeo tá rodando aqui. Peraí. Que é para realmente destravar o inglês. Então, Talking to a friend. gente, eu pausei o negócio, pronto. Pausei de verdade. Então, quando a gente tem ali a explicação da professora, né? Tem o exercício para fazer em casa, a fala para treinar em casa, e depois vai ter o momento da aula de conversação, vai destravando. O importante, o mais importante para aprender inglês é não parar. Porque quando a gente faz um pouquinho, aí depois para, aí fica 2 anos sem fazer, aí faz mais um pouquinho, aí para. Parece que a gente nunca sai do mesmo lugar. Você começa e vai fazendo aos pouquinhos, a gente vai destravando. E, gente, a gente do How Can I Say, nós não prometemos nada. Não tem isso de, ai, se você fizer inglês comigo, você vai aprender do zero ao avançado em um ano. Não, você vai aprender inglês com consistência, inglês com estrutura, para você se sentir seguro falando, e a gente vai seguir um ritmo assim, um ritmo natural de evolução de inglês. E aí, o quão rápido ou quão devagar é, vai depender mais de vocês. Então, se vocês se dedicam, se vocês estudam, se vocês anotam, se vocês praticam esse practice makes perfect, essa parte da fala em casa, você vai destravar muito mais rápido do que se você não fizer, né? Se você só ficar, ah, de vez em quando eu faço uma aulinha ao vivo aqui, eu faço uma aulinha ao vivo. Não, muito importante é a gente andar com consistência, porque aí não tem como não aprender, tá bom? Não tem como. E Tá bom. assim, eu dou aula há muitos anos, e eu dou aula há muitos anos com How Can I Say, e eu tenho tido muito resultado muito bom. Inclusive, eu tenho um aluno, que ele foi meu aluno na cultura inglesa, e ele era um adulto, um homem. Gente, ele não conseguia, ele morria de vergonha de falar inglês, ele não conseguia. E em grupo, ele não ia, ele não conseguia. E aí ele começou a fazer, eu indiquei o meu pai, eu não tinha horário, meu pai começou a dar aula para ele. Ele estava fazendo aula com meu pai, usando o How Can I Say. E depois de um tempo, o meu pai não conseguia mais atender ele no horário que ele podia, e ele começou a fazer aula comigo, mas particular com o How Can I Say. E eu fiquei impressionada. Ele estava falando inglês. O nome dele é Diego. Eu falava, Diego, eu não tô nem acreditando. Aí ele falava, você viu? Você viu como eu tô bom? Porque ele ficou super feliz. Por quê? Porque é baseado nas dificuldades do brasileiro. E é uma coisa que Sim, segue ali, sim, igual eu falei, é natural. Primeiro você se apresenta, depois você fala o que está acontecendo agora. E a maioria dos cursos de inglês ensina o verbo to be e o present simple em uma aula e segue em frente. E são os tempos verbais mais difíceis em inglês, que são os que têm uma conjugação, que muda para terceira pessoa. E aí o pessoal sempre fica patinando naquilo, parece que não sai do lugar. Então, cada tópico gramatical, a gente vai aprender ali 4, 5 lições. Depois das 4 lições que tem do verbo to be, ainda tem consolidação, tem uma prova, que não é prova, mas
para você ver o que você aprendeu. Depois tem o Present Simple, vai ter 4 lições, mais consolidação e mais a prova, a revisão. E outra coisa que eu esqueci de falar é, o How Can I Say, ele não ensina os tempos verbais, os vocabulários isoladamente. Então, você vai aprender ali o verbo to be, depois você vai aprender o present simple, o verbo to be é no present simple, né? No começo você vai aprender o present simple, mas junto com o verbo to be. Você vai ver o present continuous, aí você vai ver o present continuous misturado com o present simple, misturado com o verbo to be. Ele vai fazendo uma salada de verbos para que você não aprenda as coisas fragmentadas, né? Compartimentadas. Você vai aprender tudo misturado, tudo junto. Você aprende um e mistura com o que você já aprendeu. Aprende o próximo e aí mistura com o que você aprendeu, para que você consiga sempre usar tudo igual a gente faz quando a gente está realmente falando. E não falar, agora a gente vai aprender there is, there are, e fica só fazendo aqueles exercícios mecânicos. Não. A gente vai aprender e vai fazer perguntas usando there is, there are, vai aprender junto com does he have, is there, tudo misturado, tá bom? Jéssica, por enquanto eu tinha pensado no horário sábado de manhã às 10 da manhã. Se vocês falarem, vamos supor que a maioria precise que seja às 9 ou às 10:30, eu tenho flexibilidade, tá bom? Eu posso montar como se diz, uma enquete mesmo, para quem realmente for fazer, a gente vê se vai ser 10, 10:30. Mas inicialmente eu tinha pensado às 10 da manhã, porque não é muito cedo e também não é muito perto do almoço, então sábado de manhã. Mas eu tenho flexibilidade com esse horário. Gente, mais alguma pergunta? Então, tudo bem. Para mim tá tudo tranquilo. Tá bom, de Cléia. Jéssica, 10 da manhã tá bom para você? Eu vou parar a gravação, porque depois eu vou mandar essa gravação para as outras pessoas, mas eu vou continuar aqui se alguém quiser tirar dúvida. Tá bom, Jéssica, obrigada. É isso. Recording.